E aí, família? Quem não me conhece, meu nome é Ana, eu faço medicina na USP de Ribeirão. Esse é o quarto vídeo do canal, tô começando agora e quero postar todas as minhas dicas aqui no YouTube. Nesse vídeo a gente vai falar sobre como organizar o seu ano de vestibular em 2025. Separei aqui 7 pontos que eu considero essenciais para você levar em conta antes de começar a se organizar, a fazer o cursinho, a estudar, seja qual curso for. O primeiro ponto e o mais essencial de todos é definir uma faculdade, uma universidade que é o seu objetivo maior. No meu caso, era medicina na USP, mas é óbvio que eu também queria na Unicamp, na Unesp, na FAMERP, na UFMG. Eu queria muito também. Eu tenho a crença de que se você não tem clareza do seu objetivo, qualquer caminho te serve. E não é isso que a gente quer. Eu sabia exatamente onde eu queria estar, eu parecia uma viciada na medicina USP Ribeirão, porque eu seguia gente que fazia, eu pesquisava sobre o campus, eu pesquisava no YouTube. Então, assim, apesar de eu ter vários objetivos, eu tinha um objetivo que eu nutria uma paixão. O segundo ponto, que eu vou falar porque que é muito importante, é a escolha do cursinho que você vai fazer. Eu fiz curso Anglo online, que na época era Anglo Tamandaré, hoje eu acho que é Anglo Paulista, se eu não me engano mudou. Mas é o curso Anglo, o tradicional, a unidade deles em São Paulo. A escolha do cursinho eu acho que é um dos pontos mais essenciais, porque se você escolher um cursinho que você confia, você vai entregar tudo na mão deles e você vai seguir a rotina que eles propõem. Então você não vai ter que se preocupar com qual cronograma seguir, com o que fazer, porque o cursinho vai propor e você vai seguir o que eles falam. Às vezes eu duvidava se a minha rotina estava adequada, só que daí eu lembro que um amigo virou e falou: viu, você tá num dos melhores cursinhos do Brasil, então não tem erro, sabe? Por ano eles devem aprovar umas 300 pessoas em universidades de medicina pública, ou mais até, é muita gente. Então assim, escolher um cursinho que famoso nesse sentido, por aprovar bastante gente, te dá mais confiança. Esse ano eu descobri que o Anglo tinha bolsas de estudo. E eu descobri também que você podia prestar a prova de bolsas quantas vezes você quisesse. Se não me engano, eram 50 questões de assinalar. E quando você podia escolher a vez que você obteve o maior desconto. Então eu fiz várias vezes, até que eu fiquei craque na prova de bolsa do Anglo. Eu fiz tipo umas 5 vezes. E na última eu consegui um desconto de cerca de 90%. Então eu paguei super barato e estudei de casa, né? Eu fiz o Anglo online, que pra mim é a estrutura perfeita. O terceiro ponto casa muito com o segundo, que pra mim também é um dos mais importantes, que é ter uma rotina de horário muito bem estabelecida. Uma rotina de horários vai ser a sua maior aliada nos seus dias de procrastinação, que no meu caso eram quase todos os dias, porque eu sou a pessoa que mais procrastina que eu já conheci no mundo. Eu falo que tá muito aliado com o segundo ponto, porque você vai seguir a rotina do seu cursinho, do cursinho que você escolheu e confia. Você não vai ficar pesquisando cronograma na internet, você não vai quebrar a cabeça para montar o seu cronograma, você vai apenas seguir os horários do seu cursinho, que foi o que eu fiz e que eu confio com toda certeza no mundo que é o que mais funciona. A aula do Anglo, se eu não me engano, começava às 7h45. Eu tenho dúvida se é 7h15 ou 7h45, mas é um desses dois horários. Então todo dia eu acordava tipo 20 minutos antes, tomava um café, lavava o rosto. Eu tava sentada lá nesse horário, todos os dias, fielmente. Eu determinei que eu ia acabar a aula 13h45, ia almoçar, dar um descanso, tomar um banho se eu tivesse com muito sono, beber um café, e às 3 da tarde, não era 3h01, não era 3h02, não era 3h30, era às 3 em ponto. Na verdade, 14h59, eu ia estar sentada na minha cadeira, pronta para começar os meus estudos da tarde. E aí, o que eu fazia? Eu pegava uma agenda, assim, e elencava aqui todas as matérias que eu tinha tido de manhã, todas as aulas que eu tinha tido de manhã. Por exemplo, a aula 1, Revolução Francesa, aula 2, não sei o que, aula 3, não sei o que. E eu ia estudar as matérias que eu tive de manhã na parte da tarde, começando às 3 horas, sem exceção. Se você ficar abrindo brecha para começar às 3h30, no dia seguinte você começa às 4, no outro dia você começa às 4h30. No outro dia você fala,
Agora que eu não estudei nada, já foi, né? Não vou estudar mesmo. O motivo dessa rigidez com o horário é não dar brecha, não dar nenhuma abertura para que a sua procrastinação tome conta. Se eu for demorar para engrenar no estudo, aí são outros 500, sabe? Mas eu vou ter que estar lá sem celular, obviamente. O celular ficava longe e desligado, mas eu vou ter que estar lá com o meu material, olhando pro meu material. A nossa procrastinação, e eu sou a pessoa que mais procrastina que eu conheço, ela é muito criativa. Assim, ela vai tentar de tudo pra você não conseguir fazer isso. Então, eu inventava as coisas mais absurdas. Por exemplo, tinha uma aula de um professor que eu tinha muita preguiça dessa aula. Era um professor de física. Gente, eu achava ele tão pouco carismático, coitado, mas ele era ótimo. Só que toda vez nessa aula de física eu fazia um bolo. Eu fazia um bolo e era cada semana. Por isso que eu fiquei um pouco gordinha. Mas assim, era a minha desculpa pra não assistir a aula. Eu falava, eu preciso de um bolinho. Preciso de um bolinho. Quem que precisa de um bolinho? Era só eu comprar, não precisava fazer um bolinho. Não precisava. Toda semana um bolo às 9 da manhã com cobertura. E eu amassava o bolo inteiro. Então, se você ficar dando abertura pra você mesmo, é isso que vai acontecer, entendeu? Só que na sua forma. Você vai arranjar alguma coisinha pra procrastinar, qualquer coisinha que seja. Eu tenho muitos amigos que determinavam um horário pra acabar de estudar também. Eu tenho um amigo que ele não passava das 6 da tarde. Ele, 6 da tarde, fechava o livro, ia treinar, depois ia, sei lá, assistir filme. Eu não tinha muita margem. Eu nunca conseguia acabar todas as matérias em um dia. Por isso que eu tinha matéria atrasada. Geralmente eu ia mais ou menos até umas 8h30. Só que se precisasse ir até as 10, eu ia até as 10. E se um dia eu tava muito cansada e às 6 horas já não tava rendendo mais nada, eu parava de estudar às 6 mesmo. O quarto ponto é sobre método de estudo. Escuta aqui, nada de ficar procurando na internet método de estudo para passar em medicina. Gente, não existe um método. Eu descobri no meu ano de cursinho que cada matéria tem um método. Para matemática, eu ia assistir a aula de manhã, normal, do professor, prestando muita atenção. E daí, eu ia começar a estudar na parte da tarde, vamos supor que foi a primeira aula, daí eu ia começar às 3 horas. O que eu ia fazer? Eu ia abrir meu caderno, passar o olho no que o professor passou, com uma leitura assim do caderno. Depois, eu ia ler o livro texto, que era o livro de teoria de matemática. Matemática tem que ler teoria. E é uma coisa que eu não sei por qual motivo ninguém fala. Ninguém fala disso na internet. De que exatas tem que ler teoria. E depois eu ia para resolução de exercício. E daí eu tentava estipular uma ordem dos exercícios mais fáceis para os mais difíceis. Se você não acerta os mais fáceis, você não vai para os mais difíceis ainda. Você vai focar em fazer os mais fáceis. No caso, se você errou, você vai corrigir, ver se entendeu, se precisar voltar na teoria, e aí sim você vai para os moderados e depois para os mais difíceis. Não fique noiado em fazer todos os exercícios do livro. Eu não fazia isso, mas eu tentava fazer pelo menos os da faculdade que eu ia prestar. Matérias que eu tinha dificuldade, eu levava mais ou menos umas 2 horas, 1h30, 2 horas, matemática e física, no caso, até fazer exercício, ler teoria, fazer exercício e corrigir. Só que uma matéria que eu tinha facilidade, tipo história, o que eu fazia? Eu abria o livro, lia as anotações da aula, tudo que o professor tinha falado, e ia direto para os exercícios. Caso eu errasse algum exercício, aí eu voltaria na teoria do livro-texto e ia ler a parte referente ao que eu errei. Quinto ponto, revisões. Você precisa fazer revisões. Eu trouxe aqui minhas revisões, a forma como eu fazia, para mostrar para vocês na prática. Então, por exemplo, estudei a parte de fisiologia cardíaca em biologia. Acabei de estudar. Daí eu ia ler tudo e me perguntar o que daqui eu acho que lá em novembro, lá no vestibular, eu vou esquecer. Me fazia essa pergunta. Eu selecionava o que eu achava que eu ia esquecer, pegava uma folha sulfite. A ideia era ter uma folha sulfite por matéria, mas biologia deu muito. Então, assim, deu mais de uma folha sulfite por matéria. Mas, no geral, física e química deram umas 2 folhas sulfites por matéria. E daí eu ia pegar a folha sulfite e eu ia anotar em boxes, em caixas,
aquilo que eu não ia lembrar, que eu achava que eu não ia lembrar. Achava que eu não ia lembrar, ou talvez eu esquecesse, essas informações que eu ia precisar saber para a segunda fase. Então você vê que são informações bem específicas, por exemplo, a relação entre velocidade e pressão nas artérias, veias e capilares. Parte do sistema nervoso, anotei esse gráfico, que é uma coisa super específica que eu também esquecia. E sistema endócrino também anotei o nome dos hormônios que eu sempre esquecia. Eu levava a pasta com essas folhas para todo lugar e ao longo do ano, várias vezes ao mês, eu ia lendo essas folhas. Eu não lia tudo de uma vez, só que tinha um dia que eu falava, vou ler a folha de biologia. E daí eu lia. Outro dia eu falava, vou ler a folha de física. E daí eu lia. E no final do ano, antes dos vestibulares, eu relia todas as folhas. O meu dia anterior ao vestibular era o dia que eu acordava, umas 8h30 da manhã, relia tudo antes do almoço. Tudo. Informações vinham na forma, de shots de memória. Eram boxes bem faceizinhos de visualizar e entender. Lembro que antes do segundo dia da FAMERP, eu tava sentada num Ibis, na parte de baixo do Ibis, na cafeteria, relendo todas as minhas folhas. E graças a isso eu passei em medicina na FAMERP, porque eu lembro que eu li uma informação sobre plantas carnívoras que eu tinha colocado aqui e caiu na hora que eu abro a FAMERP. É a primeira questão de biologia. Pesquisem plantas carnívoras. O sexto ponto é a realização de simulados. Eu não fiz simulado do Enem. Na real, acho que eu fiz uns 2 no início do ano, depois eu larguei porque eu vi que eu não ia dar conta de estudar pro Enem. Então eu fazia simulado Anglo-FUVEST e no segundo semestre comecei a fazer provas antigas. Eu fazia simulado a cada 15 dias. Eu sei que tem gente que faz toda semana, mas pra mim era muito cansativo fazer toda semana. E o negócio do simulado, não adianta você fazer se você não corrige. Então, assim, eu preferia fazer menos simulados do que a galera fazia, que a galera costumava fazer toda semana, e fazer bem feito, com atenção, simulando de fato o dia do vestibular. Então, eu nem ficava em casa, eu ia pro escritório do meu avô, exatamente o que eu ia comer no dia, que eu levava bala e granola, minha água, contava as idas ao banheiro, contava o tempo. Então, era realmente uma simulação do dia da prova. Geralmente era de domingo, porque eu tinha aula de sábado, então domingo eu acordava mais tarde e só fazia simulado, não fazia mais nada. E daí eu ia pegar as 90 questões do simulado que eu fiz e eu ia distribuir ao longo da próxima semana. Tipo, eu ia corrigir 10 num dia, 10 na segunda, 10 na terça, 10 na quarta, 10 na quinta. E aí vai até completar as 90. Eu procurava ver a própria resolução no site do Anglo e se eu não entendesse, eu ia no plantão de dúvidas daquela matéria. O sétimo ponto e último é sobre as obras obrigatórias, caso o seu vestibular tenha. No caso, a FUVEST tinha uma lista de obras obrigatórias que, por um acaso, esse ano mudaram. São todas autoras mulheres e é uma nova lista de obras. Só que a questão das obras é que o estudo delas começa agora, quando seu cursinho começar logo em fevereiro. Você não pode deixar para estudar as obras no segundo semestre ou a partir de, sei lá, outubro. Eu peguei a lista de livros e distribuí qual que eu ia ler em cada mês do ano. Eu li quase todas as obras, menos uma, que era Angústia, do Graciliano Ramos, que eu comprei o livro, comecei a ler, mas muito pesado, não consegui acabar, eu tava muito ocupada porque eu deixei pra novembro, assim. Mas só ler os livros não basta, você tem que assistir a aula de análise, ler os livros, ler resumo e fazer questão. Então o estudo das obras é realmente um negócio muito trabalhoso e difícil. Aceitem isso e comecem logo em janeiro. Eu fiz uma pesquisa aqui entre meus amigos da faculdade de medicina. Eu perguntei quem que leu todas as obras. Vou te falar, mais ou menos metade nunca nem leu as obras. Estudava só por bons resumos, muito detalhados, né? Eu sou uma grande defensora da leitura das obras, porque na minha cabeça era assim. Eu pensava, eu já não tenho facilidade em matemática e física. Já não sou boa em redação. Já também não tenho facilidade em português. Eu não era uma pessoa que tinha facilidade em nenhum dos ramos, sabe? Então eu ia fazer tudo que tivesse a meu alcance para sair um pouco na frente do que os meus concorrentes, para eu ter mais confiança. Sabia que obras nem todo mundo lê, porque a galera tem preguiça, tem gente que não tem o hábito da leitura, então eu usei como o meu diferencial. Eu queria saber tão bem das obras que se eu quisesse, na questão dissertativa, citar alguma fala do livro,
eu queria conseguir. Eu vou gravar um vídeo específico sobre elas e daí nesse vídeo eu vou mostrar com exemplos, inclusive, como eu fazia a leitura delas, porque não era uma leitura só para relaxar. Eu fazia como se fosse um estudo das obras com o lápis na mão. Comenta aqui embaixo o tipo de vídeo, o que você quer ver nesse canal. Se inscrevam no meu canal e me sigam lá no TikTok e no Instagram, que eu vou deixar aqui. Eu espero muito, muito, muito que tenha ajudado. Beijos!